Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre projetos protocolados pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior que visam alterar algumas questões no transporte coletivo da capital. O assunto foi bastante discutido entre os parlamentares no ano passado, gerando inclusive a criação de uma comissão especial que encerrou os trabalhos na última semana. Para tratar desse assunto e discutir aí os próximos passos a partir do término do encerramento dos trabalhos dessa comissão, eu recebo aqui no estúdio o vereador Reginaldo Pujol, que presidiu a Comissão Especial do Transporte Coletivo. Também participa do programa o vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, que foi responsável pelo relatório sobre os projetos. Também conosco, representando a oposição, o vereador Aldacir Oliboni, do Partido dos Trabalhadores. Sejam muito bem-vindos ao Porto Alegre em Debate. Obrigada pela presença de vocês. Vereador, o vereador Pujol, começo com o senhor apresentando aí os resultados dessa comissão após 3 meses de amplas discussões com relação a esses 6 projetos que visam alterar o transporte coletivo da capital. O que sai de resultado desses meses de trabalho? Bem, o que sai de resultado, o resultado mais direto é o relatório aprovado na última sexta-feira, que é a comprovação de que a comissão fez um trabalho até seu limite de tempo. A sexta-feira passada era o derradeiro dia de funcionamento formal da comissão, e nesse dia foi aprovado o relatório do vereador Janta. Após alguma discussão, a próprio score da aprovação, 6 votos contra 5, é a prova de que havia uma divisão de opiniões a respeito do assunto, mas é indiscutivelmente uma prova de que o trabalho realizado, árduo, várias reuniões que começaram no ano de 2017, que foram suspensas durante o recesso e retomadas logo após o reinício das atividades legislativas, e evidentemente o seu resultado, se não agrada a todos, pelo menos demonstra uma capacidade de trabalho bem desenvolvida. Ao relatório é anexada 3 declarações de votos, uma inclusive do vereador Oliboni, que se encontra conosco aqui no presente momento, da vereadora Fernanda Melchiona e do vereador Marco Antônio, com posições díspares, mas todas enriquecedoras do relatório. Aliás, eu quero fazer justiça que, tecnicamente, o relatório foi muito bem apresentado, fazendo uma síntese a mais objetiva possível dos mais de 120 dias em que a comissão teve os seus trabalhos realizados, e se há discordância em termos das suas conclusões, me parece que foi o que ocorreu, e de pequenos detalhes da sua argumentação, isso não compromete de maneira nenhuma o trabalho. Porque eu soube, e inclusive tem aqui na minha mão, se pretendia uma emenda substitutiva, esses derrotados, digamos assim, os 5 vereadores que discordaram da aprovação, propunha a aprovação do relatório com ressalvas e com algumas alterações, daí a emenda substitutiva. Como isso realmente não foi possível, o voto contrário não é uma desaprovação total ao relatório, é a apresentação da restrição contida na declaração de voto do vereador Marco Antônio. Perfeito. Vamos agora conversar então com o relator desses 6 projetos, né, que trabalhou aí arduamente na comissão especial durante 3 meses, né, vereador Janta. E aí, acabando os trabalhos na última sexta-feira, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como construiu esse documento e quais são os principais pontos, assim, desse seu parecer, que foi aprovado, acabou sendo aprovado o relatório por 6 votos a 5, vereador. Olha, essa comissão, eu queria saudar primeiro o Pujol, né, que foi o presidente dela, né, que conduziu ela de uma forma que toda a sociedade, todas as pessoas envolvidas, né, os estudantes de nível secundário, universitário, que as pessoas com deficiência, que os usuários do sistema único, as pessoas com doença, que os trabalhadores, né, que todas as pessoas envolvidas, os idosos,
todas as pessoas envolvidas nesse processo fossem ouvidas. Os empresários, todo mundo foi ouvido. Teve pessoas até que achavam que estariam sendo discutidas nessa comissão, que lá estiveram, né? Mas na verdade nós discutimos os projetos que tiravam as isenções, exclusivamente isso essa comissão discutiu. A isenção das pessoas com deficiência, isenção dos estudantes, isenção dos idosos, né? A retirada da função de cobrador de ônibus. Né? Isso que tem um impacto social maior. Social maior, né? E nós ouvimos lá os empresários, ouvimos as pessoas, ouvimos os trabalhadores, ouvimos todas as pessoas e fizemos uma pesquisa nisso, ouvimos e vimos outras cidades até onde as isenções são menores que Porto Alegre. Exemplo de São Paulo, de Curitiba, Rio de Janeiro, que nem o cobrador de ônibus tem, de Belo Horizonte, Recife, Salvador, né? E algumas cidades as isenções são 16%, 17%, 20%, por aí afora. E nessas cidades a retirada de isenções não diminuiu o valor da passagem. Né? O que diminuiu, o que pode vir a diminuir o valor da passagem, na verdade, é um subsídio do município no valor das passagens. E a nossa ideia, e isso a gente viu no decorrer da comissão, ouvindo os pares, ouvindo a sociedade, não é tu tirar dinheiro da saúde, não é tu tirar dinheiro da educação, não é tu tirar dinheiro da habitação, né, a dificuldade que nós já temos hoje em dia aí na limpeza urbana, no saneamento. É tu tirar dinheiro do órgão que é responsável para isso, né? O fundo de transporte do município. Então tem várias coisas que tu pode trazer recursos para subsidiar o sistema de transporte. Nós estamos vendo aí agora a discussão aqui na casa, começou a discussão dos aplicativos, dos táxis, isso pode ser e vir para o Fundo Municipal de Transportes. A questão das multas pode ir para o Fundo Municipal de Transporte, a Prefeitura vem multando mais do que multou ano passado. Nós temos aí os estacionamentos, pode vir para o Fundo Municipal de Transporte. Então tem uma série de coisas. Eu acho que a comissão, o relatório nosso vem para isso, né? Não tirar o direito das pessoas, porque a Prefeitura ela não conhece a vida, o dia a dia da vida das pessoas, né? A Prefeitura ela não conhece a vida de verdade. Propõe coisas que não existem, né? Hoje nós temos uma evasão escolar muito grande. Nós temos a concorrência no sistema de transporte dos aplicativos. E aí nós vamos tirar o direito dessas pessoas já adquirido de décadas, vamos tirar as pessoas de dentro do sistema de transporte. Tu pega uma família com duas pessoas que usam o sistema de transporte de estudantes e tu bota a passagem integral nele, ele vai pegar um aplicativo, então tu vai tirar a pessoa de dentro do sistema de transporte. Nós temos que arrumar forma de subsidiar. Tu pega uma pessoa com doença terminal que usa a isenção do transporte, tu vai fazer ela pagar a passagem integral. Uma pessoa com a deficiência que vai pagar esse transporte, tu pega a retirada do segundo tripulante, que seria o cobrador, que vai auxiliar essa criança, que vai auxiliar esse idoso, que vai... Então, eu acho que isso não vai resolver o relatório nosso, é nesse sentido, né? E foi aprovado pelos membros da comissão, mas quem vai decidir realmente é o plenário, é os 36 membros dessa casa que vão decidir. Perfeito. Vereador Oliboni, uma das questões defendidas pela oposição, inclusive pelo senhor, são essas formas de financiar esse serviço, né? Se o senhor pudesse falar, na sua opinião, qual o projeto assim mais preocupante com relação a essas isenções, ou o conjunto de 6 projetos, e a sua avaliação sobre a comissão? Muito bem, queria saudar aqui a iniciativa da TV Câmara, os colegas vereadores que aqui estão presentes, como também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Eu creio que essa comissão ela foi muito oportuna no momento em que o governo municipal manda isso aí 6 projetos de lei para cá, em 2017, com o intuito de aprová-los imediatamente sem dialogar com a sociedade ou com o usuário. E a Câmara iria muito inteligente nesse aspecto, em criar uma comissão, Pujol e vereador Jânio, no sentido de ouvir ao menos alguns segmentos que, por sua vez, se sentiram ou se sentiriam atingidos e não ter a oportunidade de fazer um debate aqui na Câmara.
como o próprio Janta e o Pujol falou, alguns segmentos foram ouvidos, mas nós, por exemplo, não recebemos aqui, por exemplo, como se dá o cálculo tarifário pela IPTC. Porque é inadmissível que os empresários, nesse momento, estão querendo defender 12% de reajuste. Ali atrás, quando, por decreto, o prefeito municipal Marquesan acabou com a segunda passagem, ele, na verdade, não interferiu na baixa do valor da passagem. Então, qualquer um dos projetos aqui apresentados na Câmara, nós primeiro queremos saber, ao menos, um percentual ou aproximado do que atingiria ou reduziria o valor da passagem. Sim. Ele defende as isenções, ele defende o término ou a redução de algumas isenções e, por sua vez, não diz o quanto isso vai impactar na redução do valor da passagem. Nós sabemos que a passagem, de fato, é uma das mais caras do Brasil. E nós sabemos também que a concorrência, ela, de fato, se deu com a vinda dos aplicativos, mas também há uma enorme insatisfação do cidadão com relação à insegurança hoje do transporte, em função dos assaltos, né? Com relação ao tempo, né? Ao tempo que um ônibus está demorando para vir, né? E nós achamos que não há uma fiscalização adequada por parte da IPTC. Ao mesmo tempo, a IPTC diz que faz a fiscalização e multa muito, enfim, os empresários em relação a esta demora do tempo que é por lei. Sim. Mas se ele aplicasse essa própria multa no cálculo tarifário, nos ajudaria significativamente a reduzir o valor. Então, dá uma impressão que hoje os empresários têm vida própria, fazem o que querem, dialogam com o governo para, enfim, o governo absorver essa ideia deles e trazer para a Câmara uma infinidade de projetos que, por sua vez, para nós é muito questionável, todos eles. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o fim da isenção das pessoas idosas de 60 a 64 anos e imprimir um corte de renda, como ele faz, de 3 salários mínimos, nós poderíamos dizer que esse cidadão, uma vez que o próprio vereador Janta disse aqui, ele hoje ganha um salário mínimo, ele poderia ser contemplado para continuar com esse benefício, né? Daqui para diante, não os de trás, né? Isso é quem Sim. até então teria gratuidade, continuaria. Esse cidadão tem uma enorme dificuldade, não só de se locomover, mas também de sobreviver pelo valor que ele ganha. Eu creio que hoje o corte mínimo que se poderia discutir é a questão do teto da aposentadoria, que chega aí em torno aí de quase 6 mil reais, se eu não me engano é 5.400 alguma coisa. Então não dá para discutir algo que se tornará inviável para a vida do cidadão. Da mesma forma com o estudante, que hoje ele tem um uso da passagem escolar muito maior que 75 passagens, e o governo, no projeto que manda para cá, reduz para 50 passagens. Da mesma forma, o cidadão que tem um motivo, uma deficiência física, ou visual, ou, enfim, da relação à saúde. Da mesma forma, os professores, que são funcionários públicos e que, na verdade, atuam na área da educação, como eu não estou dizendo aqui na área privada, porque na área privada é uma outra questão. Então, nos preocupa muito à medida em que o próprio governo diz que não terá mais cobrador, por exemplo. Extingue, por exemplo, a função do cobrador, o número de desempregos que vai ocorrer. Sim. Então, estes projetos, uma vez que a comissão faz um relatório, aprovado aqui, o relatório do vereador Janta, dá um indicativo, uma sinalização de que primeiro o governo tem que discutir conosco qual é o impacto que dará na redução da passagem e não defender agora, como os próprios empresários querem, o 12% sem fazer nenhuma discussão. Sim. E nesse aspecto nós não só estamos extremamente preocupados, sabemos que essa questão da redução dos usuários tem sido significativa nesse momento, mas tem fatores fundamentais que dialogam inclusive com o próprio governo do estado em relação à segurança, né? Mas também tem fatores fundamentais que, se reduzindo estas isenções ou o meio passe, ele também vai acarretar na redução novamente do passageiro. Sim. E mais do que isso, os próprios empresários defendem, por exemplo, de que a frota, que é a lei, que deve ser renovada de 10 em 10 anos, se transfira para 12, 13 anos. Nós já sabemos que o maior número dos ônibus hoje não tem mais ar-condicionado e não há fiscalização. Tá ótimo. Quer dizer, o transporte está muito precário para nós, como cidadãos. E a tendência é reduzir cada vez mais. Então tem que haver sim um diálogo mais
profícuo permanente aqui para nós poder ver a viabilidade. Vereador Pujol, com relação à licitação ocorrida lá em 2015, né, depois de um amplo processo aí, conseguiram criar todo um esquema de licitação. Qual que é a avaliação que o senhor faz de lá para cá sobre a qualidade do transporte? Aproveito também para lhe perguntar a justificativa, porque dos participantes do programa de hoje, o senhor foi o único que se manifestou aí contra o relatório do vereador Cláudio Janta. Bem, primeiro o seguinte, não fugindo à primeira parte da pergunta, essas licitações que ocorrem não só sobre o setor de transporte, sobre vários setores da atividade, não tem sido, na prática, responsável por nenhum avanço. Muito antes, pelo contrário, com muita frequência, tem provocado alguns retrocessos. Voltando ao assunto básico, que é o trabalho da comissão e as razões pelas quais eu fui o 5º voto desfavorável ao projeto, ao relatório do vereador Janta. Sim. Pelas razões que eu já expus. Nós pretendíamos, foi me colocado na manhã ainda da sexta-feira, a ideia de propor uma emenda substitutiva. Sim. Foi um breve debate, pouco acalorado, mas conclusivo, de que essa emenda substitutiva não era regimentalmente admitida no processo. Então, afastou-se essa ideia. Uhum. Se houvesse emenda substitutiva, nós teríamos aprovado o relatório por unanimidade, com as ressalvas que nós tínhamos para apresentar na emenda. Uhum. Isso era importante? Era. Porque ouvindo o Janta e ouvindo o Olibone aqui, há muita coincidência nas posições que todos nós temos. Sim. Tudo depende do grau de valorização que se dá para uma ou outra das muitas situações que convergem para esse drama que hoje é o transporte coletivo na cidade, onde o drama maior é a forma injusta com que ele é custeado. Uhum. Porque hoje as gratuidades existentes são todas pagas pelo usuário do sistema. Não raro o sujeito do salário mínimo está pagando por uma gratuidade e quem ganha mais do que o salário mínimo. Só que por uma razão ou por outra ele chegou a essa situação. Sim. Então, na proposta que nós entendíamos, nós propunhamos 7 itens para enfrentamento da situação. Acho que a principal divergência que tinha e que tem a respeito do assunto e o encaminhamento que foi dado para ele, que a expressão encaminhamento, inclusive, é do relatório, que propõe 5 encaminhamentos, nós propunhamos 7 posicionamentos, porque uma das propostas é a oitiva do Tribunal de Contas do Estado, que em termos da comissão não é mais possível ser feita, Sim. porque a comissão terminou. Mas nós não achamos que terminou o debate, não. Nós achamos que o encaminhamento seria levar para o plenário e para as comissões temáticas o debate sobre o assunto. Todos esses projetos, os 5 projetos que estão em andamento, todos eles têm que ser debatidos. Certo. Então, em última instância, uma divergência entre nós é que nós achamos que nós temos que enfrentar de uma vez esse problema. E fazer com que eles possam refletir na redução total ou parcial do custo da tarifa, que se anuncia de R$ 4,54, R$ 4,50, mas qualquer coisa que representar um aumento nessa altura mais do que 2%, 3%, é um esbulho. Sim. Claro, vão dizer o seguinte, olha, mas como é que chegaram a esse pedido? Não, o pedido é dizer o seguinte, o salário dos trabalhadores do Brasil subiu, em média, no máximo 3%. Em compensação, o combustível subiu no último ano mais de 20%. É verdade. Todo mundo sabe isso, não é preciso que ninguém seja muito esclarecido para saber que os subsídios do Brasil subiram mais de 20%, em alguns casos até 30%. Logo mais a gente vai falar sobre essas questões que acabam incidindo aí no aumento então, da passagem. A proposta que nós tínhamos exatamente é nessa linha. Em última instância, nós queríamos
que fosse mantida a lei que retira do cálculo tarifário os 2,5% do ISEC, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, Sim. que fosse enviado um projeto para cá, tirando os 3% que o operário paga para que seja administrado os consórcios e a forma com a qual é distribuído o fruto da operação tarifária. Nós queríamos que o governo comprometesse diretamente aquilo que o Judiciário já estabeleceu, que essa retirada da chamada segunda perda, segunda passagem, refletisse objetivamente na tarifa. Sim. Segundo consta, isso por si só reduziria em 20 centavos o custo. Nós queríamos, enfim, através de uma série de mecanismos, chegarmos a uma pretensão ousada nossa, é de que não houvesse aumento tarifário esse ano em Porto Alegre. Tá certo. E não tivemos desejo de detalhar esse fato, porque a última sessão da comissão era claramente com esse objetivo, deliberar sobre o relatório. Não cabia discussão sobre ele, era aprovar ou não aprovar. A emenda substitutiva não pôde prosperar, e não prosperando, Sim. nós ficamos com esse discurso, é verdade. E vamos levar avante. Vamos propor por outros meios que isso seja alcançado, porque nós entendemos que o principal nessa hora é retirar essa canga por em cima do operariado porto-alegrense, do pobre, em última análise, subsidiar o não tão pobre assim. Sim. Vereador Janta, mesmo os vereadores que se manifestaram contra o seu relatório apresentaram ressalvas, ou seja, né, mesmo os vereadores que representam a situação têm alguns pontos contrários ao projeto. O senhor acha que com isso, com essa emenda substitutiva, que não pôde ser anexada agora, mas que talvez seja encaminhada ao Executivo como sugestão, o prefeito Nelson Marquesa faça algumas mudanças no projeto? O vereador Pujol, eu, o Liboni, conhecemos o vereador Pujol, todos os membros da casa conhecem, a população de Porto Alegre conhece. É uma pessoa de boa índole, uma pessoa maravilhosa, de fino trato, nosso decano aqui na casa, uma pessoa que, quando cumpre uma palavra, ele honra até o fim, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, né? Assim como outros membros dessa casa. Sim. Nós fizemos vários acordos. No final do ano passado, essa casa aqui, a pedido do ex-presidente Castro Gildo e de outros vereadores, inclusive eu, o vereador João Bosco, o vereador Pujol, nós protelamos por umas 4, 5 sessões a votação do projeto do Porto Seco, do Carnaval de Porto Alegre. As senhoras e senhores estão nos ouvindo. E fizemos um acordo com o governo para votar esse projeto. Tinha uma emenda do vereador João Bosco de 1 milhão que foi aprovada aqui, que a lei obriga o governo, a lei do município obriga o governo a dar estruturas para o Carnaval. Nós votamos um projeto que dá a concessão por 2 anos do Porto Seco para as escolas de samba. E lá nós queríamos que a limpeza daquilo ali, né, o DMLU fizesse a limpeza do negócio, que algumas estruturas do governo, e negociamos com o prefeito diretamente, com o vice-prefeito, com a prefeitura de Porto Alegre, o líder do governo aqui, negociou, os 2 líderes do governo, e fechamos uma emenda. Para nossa surpresa, vem agora o veto. Nós ficamos 90 dias funcionando com a comissão. No último dia, nós tivemos prazos regimentais para apresentar emendas, para apresentar subemendas, uma série de coisas. No último dia, o governo chega para o vereador Pujol com propostas. 2,5% do ICMS. Eu era líder do governo Marquesã quando ele disse que não queria renovar isso. Eu era líder do governo. 2,5% do INSS. 3% do consórcio. Ele quis tirar isso aqui, ele que foi lá e encampou, ele não quer devolver isso aqui, né? E aí a questão da segunda passagem, eu era líder, eu saí da liderança por causa da segunda passagem, porque ele não queria diminuir os 20 centavos. Ele disse que não ia diminuir, eu disse, se tu diminuir os 20 centavos, eu sou teu parceiro, nós vamos até o fim junto. Ele não queria tirar os 20 centavos, porque imagina, tu tira a segunda passagem e decreta, eu estou tirando a segunda passagem e baixando 20 centavos automaticamente da passagem. Os empresários iam ficar parceiro, a população ia ficar parceiro, e o líder ia virar um leão aqui dentro, o vereador Pujol ia virar o... Mas Deus me livre, ninguém ia segurar o vereador Pujol aqui dentro, nem eu aqui dentro. Não, ele não quis tirar os 20 centavos. Ele queria incluir nesse negócio que a prefeitura administra aqui. Né? Então eu quero dizer que o vereador Pujol foi um grande defensor, não podia votar porque ele era o presidente,
né, se desse empate, o vereador Pujol, mas ele justificou o voto dele, que ia ser contrário. Né? Então, o prefeito que não conhece a vida de verdade da cidade, o seu secretário vem aqui dizer o que o prefeito pediu, que a merenda escolar engorda. Eu engordei, não foi da merenda escolar, eu engordei comendo batata frita, tomando refrigerante. Não foi da merenda escolar que eu engordei. Pelo contrário, muitas vezes saciou a minha fome de criança, a merenda escolar. Saciou a minha fome de criança. O Olivone sabe onde é que eu me criei no Morro da Cruz. Não foi a merenda escolar que me engordou. Depois que eu descobri o risoles, batata frita, esse sanduíche, cheeseburger, aí que eu engordei. Não foi a merenda escolar. O prefeito não conhece a realidade da cidade. Se o prefeito baixasse os 20 centavos da passagem, a cidade tinha se ajoelhado para ele. Mas não, ele quer botar dinheiro no cofre, ele quer botar os dinheiro. Dou o exemplo da Capina, dia 20 de outubro venceu o contrato da Capina. E o prefeito não renovou, sangrou a população aí. A secretária Paludo foi demitida porque queria tirar os moradores de rua do viaduto Otávio Rocha, agora estão tirando de um outro lugar. Então, quer dizer, sabe? Sim. Então, judia da população de Porto Alegre. Judia da população. Nós queremos discutir a questão do transporte. O vereador Pujol é uma pessoa que, seguido, aqui na Câmara, eu nem era vereador ainda, eu era líder sindical, e o vereador Pujol, seguido, dizia isso. Quem está pagando essa passagem é o cara que tu representa. E ele está certo. Quem paga essa passagem é o cara que eu represento. Quem paga essa passagem é o cara que eu represento. Ele está corretíssimo. Mas não garante a retirada das isenções e a diminuição da passagem. Isso não garantiu em São Paulo, isso não garantiu no Rio de Janeiro, isso não garantiu em Belo Horizonte. Então nós temos que... O que garante a diminuição da passagem é um controle público e tendo um fundo municipal. Certo. Isso nós somos siameses. Isso eu estou junto com o vereador Pujol, nós estamos junto aqui de ter um fundo público. Agora, esse fundo público não pode ser somente gerido pela prefeitura. Tá certo. Não pode, porque nós temos aqui já 3% que a prefeitura controla, nós temos os 2,5% que a prefeitura não topou manter, que foi tirado no outro governo, a prefeitura deu um prazo para esses 2,5% do ICMS ser mantido, por isso que a passagem vai subir esse ano bastante. Logo mais a gente fala no próximo bloco, eu preciso encerrar esse bloco, vereador, aí já abro também o espaço para a gente falar sobre as expectativas aí de futuro, porque as empresas já anunciaram, pediram um aumento aí para 4,50, mas isso é assunto para o próximo bloco. Porto Alegre em Debate, que está aí chegando ao final do primeiro bloco, a gente discute hoje a situação do transporte coletivo na capital e os trabalhos realizados pela Comissão Especial, que encerrou as atividades na última semana. Logo mais voltamos com outras informações, fique com a gente. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, o programa que hoje conta com a participação de vereadores membros da Comissão Especial do Transporte Coletivo. Participam do programa o vereador Cláudio Janta, relator da comissão, o vereador Reginaldo Pujol, que presidiu os trabalhos, e representando a oposição, o vereador Aldacir Oliboni, do Partido dos Trabalhadores. Vereador Pujol, falando agora sobre esses projetos e os próximos passos, é possível que
caso o Executivo não tome aí como as sugestões apontadas, os projetos vão a plenário. Quais devem ser os próximos dias aqui na Câmara? Bom, primeiro o seguinte, a decisão de ir ao pleno. Não, só um detalhezinho. Hoje eu estou falando como vereador. Sim. Porque eu quero o testemunho dos dois colegas aqui. Enquanto eu fui presidente, eu não me parcializei em momento algum. Tá? Apesar de muitas vezes tinha opinião pessoal, mas a minha opinião pessoal eu tinha que reservar para mim para o momento oportuno. Certo. Então, agora dizendo o seguinte, uma coisa que provavelmente seja motivo de discordância entre vários grupos, eu acho que nós temos que encarar esses projetos que estão aqui em andamento. E cada projeto deles vai ter uma discussão específica. Quando tu discutir meia passada de estudante, tu vai discutir meia passada de estudante. Eu, por exemplo, acho que a meia passada de estudante é intocável. Só entendo que no manto da meia passada de estudantes não pode distribuir aí para professor universitário, professor de todo nível, vai ter direito a meia passada de estudante. Bom, que é isso? Tá. Bom, tem uma disposição que o governo, no seu projeto, coloca, que eu acho que merece ser discutida mais amplamente, é que ele limita que só o estudante pertencente à família com 3 salários mínimos teria direito a essa passagem. O vereador Cassiá já fez uma emenda dizendo que esses 3 salários mínimos são 3 salários mínimos regionais, o que transforma de 3.000 para 4.500 a base. Então, são temas que eu acho que tem que ser discutido, porque não é a história aquela de Deus ou diabo. Tem um purgatório aí no meio que pode ajudar a resolver isso. Do outro lado, com relação ao governo em si, eu quero dizer tranquilamente o seguinte: apesar de eu ser um cara que extrema boa vontade com esse governo, que quero ajudá-lo, nunca neguei isso. Tá? Para mim, um problema ideológico, o primeiro governo de direita que surgiu em Porto Alegre está sendo esse fiasco. Tá? Então, apesar que eu queira ajudá-lo, não quer dizer que eu concorde com ele em tudo. Dos 5 projetos que estão aí, muito provavelmente em 4 eu tenho algum tipo de restrição a oferecer. Pode ser que num problema de que o brigadeiro se identifique com a carteira, eu acho que isso é uma medida salutar. Sim. Tá? Porque até os brigadeiros vieram aqui dizendo para nós que não queriam que a farda o identificasse, porque se transformasse em risco imediato, que era problema de segurança. Tá? Então agora vai ter uma carteira de manhã, de tarde, em qualquer momento. É brigadiano, está na cobertura, mas está no ônibus, não vai pagar a tarifa. Acho que isso está certo. Tá? Agora, tem que estar com isso, pode passar o cartãozinho para outro. Não, aí tem outras medidas que tem que ser tomadas em conjunto. E, inclusive, essa tal de identificação facial, que eu sou do tempo antigo, mas tenho que me curvar para as modernidades que dão certo. É uma forma de coibir qualquer um desvio, que nenhum de nós é a favor das maracutaias que sabidamente é um controle existe e que onera também o custo da tarifa. Mas isso é uma coisa que só no tempo vai conseguir ter resultado. Então eu quero, agora aqui, a posição do Pujol, vereador, eu acho que esse assunto está maduro para nós enfrentar a discussão caso a caso de cada uma dessas situações. E aqui não tem o problema de ser do governo ou fora do governo. Eu sou pela ideia de desonerar o máximo possível dos ombros do usuário de transporte o custeio dessas gratuidades. São benéficas, tem que ser mantida, algumas são justas, outras não devem ser mantidas, as que são justas têm que dar uma outra fonte de financiamento. Sim. Tá, porque hoje 88% do usuário paga a passagem de 12%. Não, isso não está certo. Vereador Oliboni, o senhor concorda que o plenário está pronto aí para encarar essa discussão? Deve ocorrer alguma audiência pública nesse sentido? Quais são as suas expectativas para que o plenário assuma agora com o término do trabalho da comissão? Em 2017, a gente percebeu claramente que, por um lado, o governo não só decepciona a casa, o governo fala mal dos vereadores quando perde uma disputa, e ao mesmo tempo não dialoga com a sociedade, tanto é claro, por exemplo, que
nós não vimos a reativação do Conselho do Orçamento Participativo em Porto Alegre. Então, o governo dá uma impressão, e é claro isso, ele não está querendo dialogar, é como o Janta falou. Ele toma uma posição e ninguém tira da cabeça do prefeito. Ele tem dificuldade de diálogo com o próprio secretariado, tanto é que em 2017, mais de 15 abandonaram o governo. Este governo é um caos para Porto Alegre. A cidade está abandonada. E os secretários tomam posições muito que pessoal. Foi clara aqui a demonstração com o secretário da Educação, com o secretário da Fazenda aqui semana passada, e agora, os últimos dias, com relação ao secretário municipal da Saúde. Querer extinguir por decreto a eleição do Conselho Municipal de Saúde, isso é resolução, é lei federal, é uma arbitrariedade que nos decepciona e nos indigna. À medida que o prefeito não toma rédea de gestão na cidade. Querer concordar com o reajuste acima de 2%, 3%, como disse aqui o Pujol, é lamentável, porque os próprios rodoviários receberam 1,85% de reajuste salarial. Nós não temos como abrir diálogo além de 2%, Pujol. Sempre foi assim, foi próximo. Onerar a população é admitir algo bem diferente dessa realidade que o cidadão vive. Desemprego, a cidade abandonada, a cidade insegura. Então, nesse aspecto, nós ficamos realmente muito tristes. Agora, nós percebemos claramente que essa questão dos projetos aqui trazidos para a Câmara, se a Câmara está madura ou não, a Câmara está aberta ao diálogo e ao debate. Mas, infelizmente, a cooptação nos indigna aqui. Isso não é só aqui na Câmara, como é na Assembleia Legislativa, como é no Congresso Nacional. A cooptação de troca de cargos ou secretarias, ou vir para a gestão, oposição. O que hoje nos dá um pouco de alento é perceber que muitos vereadores têm lado e são independentes. Sim. E não se curvam diante de uma realidade triste como vive Porto Alegre. Então, nesse aspecto, nos dá uma certa segurança. Nós temos posição. Nossa bancada do PT tem posição clara em relação a tudo isso. Nós estamos de acordo em abrir o debate, mas nós queremos ver claramente isto que, em tese, algumas isenções podem reduzir ou acabar, nós queremos ver reproduzir na vida do cidadão. Senão não tem porquê. São leis claras e precisas que dão esse direito ao estudante, ao idoso, ao deficiente, aos professores. Sim. E nós percebemos claramente, que à medida que esses projetos são mandados para cá, há uma interferência direta do empresariado que dá uma impressão que o próprio prefeito milita em prol desses segmentos e não dialogando com a sociedade. Então, de uma certa forma, eu creio que a Câmara, da mesma forma agora que priorizou a questão do projeto dos taxistas, como também nos aplicativos, nós não podemos esquecer que esses impostos arrecadados, as multas e assim por diante, devem ser direcionadas sim a subsidiar o transporte coletivo em Porto Alegre. Veja um absurdo de quererem privatizar a Carris, por exemplo. Uma empresa que recebeu o prêmio nacional, internacional de qualidade do transporte coletivo. E hoje dizem que dá prejuízo. Não foi o que o presidente da própria Carris disse aqui na Câmara. Então, dá uma impressão que é isso, o governo quer mostrar que está investindo para poder subsidiar, porque em tese tem que privatizar determinadas autarquias ou serviço público. Pelo contrário, nós temos que ter este canal de ter uma empresa pública ou absorver, inclusive, todo o transporte público. Em alguns países já aconteceram isso. Não é por acaso que São Paulo e outras capitais subsidiam bilhões de reais para poder manter o transporte coletivo com acessibilidade, com mais acesso à população. Olha o que aconteceu com o Transurb aqui na Grande Porto Alegre. A medida descabida do governo federal sempre foi subsidiada, em torno de 50%. O governo federal retirou o subsídio, a passagem foi para 13,50. Não dá para admitir esse tipo de atitude ou, enfim, de iniciativa dos governos. Os governos têm que perceberem que a grande população é assalariada e por isso tem um acordo aqui. Nós estamos atingindo, à medida que não temos posição, o trabalhador, que por sua vez, às vezes não tem um celular, por sua vez não tem lá a internet para poder acompanhar os debates que nós acabamos oportunizando aqui. Não pode vir à Câmara, porque a Câmara funciona de dia. Porque então, tem que trabalhar. O debate é profícuo, é importante,
mas nós queremos ver o prefeito municipal, o secretariado, assumir de fato a gestão da cidade e propor algo mais palpável, mais... Obrigada, vereador. Só um segundo. Claro. Em todas as nossas propostas, nós colocamos o seguinte, que as legislações da Câmara teriam que ter uma cláusula resolutiva que ela só valesse na medida em que efetivamente provocasse a redução da tarifa. Não tirar nada de ninguém se não for para beneficiar o povo. Claro, tá certo. O vereador Janta, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor que tem uma histórica defesa aí do trabalhador, né, uma relação próxima, enfim, com a classe trabalhista, como é que fica, com a classe trabalhadora, como é que fica o rodoviário nessa história? A partir do momento que a empresa afirma não conseguir fazer o repasse, reajustar o salário dos rodoviários, caso a passagem não aumente, como coordenar essa situação, assim? Porque o rodoviário presta um serviço essencial para a população não pode ficar aí sem transporte coletivo, Olha, né? O salário do rodoviário, né, do motorista, do cobrador, né, do mecânico lá na garagem, ele compõe um dos cálculos da tarifa. Né? A tarifa é uma série de coisas que compõem esse cálculo, né, as peças do ônibus, o óleo diesel, os impostos, né, as corridas, né, as viagens que os ônibus fazem. E falando nisso, uma coisa que essa casa vai ter que discutir antes de nós discutir os projetos é que vários bairros de Porto Alegre, Restinga, Nonoai, Cavalhada, Tristeza, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Parque dos Maias, Sarandi, Partenon, vários bairros dentro do Partenon, Rubem Berta, hoje em dia não tem mais ônibus direto. Né? Hoje em dia estão usando as baldeações, o transbordo, seja lá qual for o nome, e isso afeta o cálculo da tarifa. Né? Porque antes a pessoa pegava um ônibus aqui no centro e ele ia direto ao seu destino no bairro. Hoje em dia ele tem que descer no transbordo desse aí e pegar um outro ônibus, que muitas vezes ultrapassa o horário da segunda passagem. Então, acarreta o pagamento da segunda passagem. Né? Então, isso é uma questão que nós vamos ter que discutir na casa. Não está incluído nos 5 projetos que nós discutimos aqui. Não está incluído nos 5 projetos que nós discutimos. Pode ser introduzido isso. Pode ser. E deve ser. Deve ser. Né? Então, é uma questão muito... A prefeitura ela interviu no sistema de bilhetagem. Até hoje ela não abriu isso para nós ver. É isso aí. Né? Isso levou as empresas a ter um dinheiro que as empresas circulavam. Hoje uma loja que ela aceita cartão de crédito, eu falo isso que eu sou aluno do comércio, uma loja que aceita o cartão de crédito, ela fica com o seu recurso preso. Por 20, 30, 40 dias até, ela fica com o seu recurso preso. Hoje as empresas, na questão da bilhetagem, elas estão com o seu recurso preso. Antes esse recurso ficava com ela. E ainda paga uma taxa. E ainda paga uma taxa para o município. Só que o município até hoje não prestou conta para ninguém. Nenhum ano de intervenção na bilhetagem, o município não prestou conta para a Câmara de Vereadores, não prestou conta para ninguém. É uma caixa, o que se acusava de ser uma caixa de Pandora na questão das empresas, virou uma caixa de Pandora na questão do município. Ninguém sabe onde está esse dinheiro. Como é o cálculo que foi feito. É que nem as multas da IPTC, ninguém sabe o que foi feito. Para onde foi, para onde não foi. Uma parte tem que ser destinada para a educação do trânsito, outra parte tem que ser destinada para subsidiar. Ninguém sabe. Então isso não resolve. Então nós temos coisa, eu concordo com o vereador Pujol, esses temas aqui em função da comissão, eles até estariam prontos para ser votados, mas nós temos uma questão de coisas, na questão do não transporte. Esgota o assunto, Não inicia o assunto, porque essa questão da tarifa, nós temos que resolver com a prefeitura, quanto arrecadou, quanto não arrecadou, onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro tinha que estar à disponibilidade de transporte. Inclusive, fazer esse fundo de apoio rodoviário aqui existir concretamente. Concretamente, esse fundo tinha que ser tripartite. Ele não é um só seu gestor, não é as empresas seu gestor, não é a prefeitura seu gestor. Esse fundo tem que ser tripartite. O papel da Câmara é fiscalizar o Executivo. A Câmara tinha que participar lá, através da Comissão de Economia. Hoje o fundo é utilizado para abrigo, isso, aquele outro, mas acho que o fundo tinha que basicamente viabilizar o transporte coletivo por ônibus, que é onde o pobre anda. É isso, e o abrigo quem tem que viabilizar é o mobiliário urbano, não é o sistema de transporte.
É o imobiliário urbano, que o cara bota uma propaganda lá como em qualquer outro país, qualquer outra cidade, o cara bota uma propaganda, bota um anúncio, não é através do fundo de transporte. O fundo de transporte ele tem que ser exclusivo para melhorar a vida das pessoas dentro do transporte. Não parada de ônibus, não isso, não aquilo. Então, eu acho que ele tem que ser tripartite, tem que estar lá as empresas, o usuário, a prefeitura e a Câmara de Vereadores, que é quem tem que fiscalizar, é o nosso papel. É o nosso papel da Câmara, fiscalizar. Se a prefeitura está com ele, nós temos que fiscalizar. Ou seja, a comissão de finanças ou uma comissão especial, aqui dentro nós temos pessoas capazes que entendem do assunto. Né? Então, eu acho que para discutir nós estamos completamente aptos. Agora tem coisas do sistema de transporte que nós temos que discutir. Sim. Né? E várias coisas compõem esse cálculo. Não é somente as isenções é uma parte desse cálculo do sistema de transporte. Parte importante, mas não esgota. Não esgota. Vereador, falando sobre a composição desse cálculo, as empresas também alegam aí a questão do combustível, o aumento que se deve mais a questões federais. De que forma a Câmara pode auxiliar nesse processo e debater esse assunto também? Olha, eu acho que a questão do combustível é o maior absurdo que tem nesse país. Parece que incrível que no tempo da ditadura havia subsídio para o transporte urbano, o óleo diesel para os ônibus, etc., custava metade do preço do que o óleo diesel para o restante. Tá? Hoje é igual o preço. Roubaram da Petrobras uma barbaridade, agora que estão tirando o atraso em cima do consumidor, em última instância, do usuário, quem compra gasolina, quem compra óleo diesel, quem compra óleo combustível, tudo isso aumentou. Aí eu não posso deixar de reconhecer que os empresários e os caras que fazem o cálculo têm razão. O óleo diesel subiu 20 e tantos %, e isso tem implicação na tarifa direta. O que mais impactava a tarifa era o salário dos trabalhadores, que subia 10%, 12%, agora subiu 1,5%, 2%, em torno disso. Tá? Isso aqui representa, entre cobrador e 45% da tarifa. Tá? Se ficasse nisso, nós ia botar 3% de aumento, já estava mais do que bom. Tá? Mas aí veio o combustível, que representa 35% do consumo e que subiu 28% nesse meio tempo aí. Então, o que fazer? Os nossos deputados federais, os nossos senadores, etc., o próprio Temer, que já fez a intervenção lá no Rio de Janeiro, tem que fazer a intervenção agora na Petrobras. Pare de subir o preço. Está subindo a gasolina praticamente diariamente agora, a pretexto de acompanhar o problema mundial. Então, cá para nós. Né? É importante que a Câmara também esteja atenta a essas questões. Isso aí, não há dúvida nenhuma. Tá certo. Eu diria que o que nós imaginamos hoje, se possível fazer, um paliativo de, através de uma série de medidas, se possível, zerar o aumento tarifário, esse que se diz de 12%. Acho que eu já perdi o ano passado, da votação da revisão da planta de valores, que eu achava que tinha que ocorrer, só entendia que não podia ser mais do que 10% a repercussão Nesse ano. Entenderam que isso era pouco, acabou não sendo nada. Quem quer muito acaba não acontecendo nada. Eu não quero muito, eu quero ver se parcial ou totalmente, Deus queira que totalmente, a gente retire esse impacto do bolso do trabalhador. Tá, ok. Bom, eu abro espaço agora, estamos nos encaminhando para o encerramento do programa, eu abro espaço para as considerações finais de vocês, começando, vereador, com o senhor. Vereador Oliboni, por favor. Eu queria agradecer aqui a oportunidade da TV Câmara em poder debater um assunto que é de extrema importância para o cidadão e também, obviamente, para a cidade, à medida em que a gente percebe que muitos, quando percebem que o governo manda os projetos para cá, ficam temerosos de que isso nós vamos concordar. É de extrema importância nós debatermos aqui, a princípio a bancada do PT contra esses projetos trazidos pelo governo, e mais do que isso, nós queremos fazer um apelo ao Contur, que hoje regula o preço das passagens em Porto Alegre. Isso é, o governo remete, os empresários remetem para a prefeitura remete para o Contur, que é o conselho que hoje mantém apenas 2%, que é os representantes da sociedade, mais de 80%
são representantes do governo e dos empresários. Então fica aquela frustração de que nós, às vezes, percebemos que o Contur acabou aceitando determinado reajuste e a gente não sabe baseado no quê, né? O cálculo tarifário esse foi feito no quê? Né? Na gasolina, que aumentou exageradamente, bom, isso aumentou para todos os transportes em Porto Alegre, seja para o cidadão que usa o carro todo dia, seja para aquele que usa o aplicativo, seja para aquele que usa o táxi, né? Nós, inclusive, vamos nos debruçar aqui na Câmara para a questão da regulamentação dos aplicativos, mas que eles também paguem impostos, não só os taxistas. E que esses impostos possam serem direcionados, por exemplo, a subsidiar o transporte coletivo em Porto Alegre. E existem outras alternativas muito mais viáveis ainda, né? É por essa questão que esse debate em relação ao fim das isenções ou redução de algumas isenções, ele tem que permanecer na Câmara. Nós vamos divulgar amplamente a questão da nossa posição e, mais do que isso, não só com a participação aqui dos estudantes, quando agora na entrega do relatório estiveram massivamente aqui se manifestando contrariamente. Pelo contrário, conforme diz os estudantes, nós precisamos ampliar o número da meia passagem, porque nós estudamos sábado e domingo, muitas vezes, segundo eles, né, eles necessitam de muito mais por causa dos trabalhos que ora são desenvolvidos. E da mesma forma, nós poderíamos dizer para aquele cidadão hoje que possui algum tipo de deficiência, e ele tem uma dificuldade de acessar os serviços públicos, como seja lá a consulta, o medicamento que ele busca, então ele precisa se locomover na cidade e por isso busca a manutenção dessa gratuidade. Da mesma forma os professores e assim por diante. Eu acho que limitar essa questão, por exemplo, do fim da segunda passagem, atinge também não só o cidadão e o empresariado, porque quem fornece o vale-transporte é também o empresariado. Sim. Então tem muitas questões que são de extrema importância, nós queremos debater, mas que a princípio, com certeza, nós não concordamos com as isenções ou a redução dessa meia passagem que ora o governo tem mandado aqui para casa. Tá, ok. Obrigada, vereador. Vereador Janta, quais são as suas considerações finais? Queria agradecer esse espaço, né, aos debatedores aqui, o Olibônio, o Pujol, né, a TV Câmara que nos concede esse espaço, e dizer que é o seguinte, quem administra o sistema de transporte em Porto Alegre é a Prefeitura. Quem gerencia toda essa arrecadação do sistema de transporte é a Prefeitura. Quem pode baixar a passagem de imediato em 2% é a Prefeitura, né, mantendo o acordo que foi feito com essa casa, o projeto que o ex-prefeito Melo e Fortunati mandaram para cá, tirando o ISS, é a Prefeitura. Quem administra todo o recurso do sistema de transporte é a Prefeitura, não é somente as isenções, né? Todos nós aqui temos bancada no Congresso Nacional, nós podemos pressionar as bancadas. Hoje as pessoas compram o carro a diesel e esse preço do diesel é o mesmo preço da nossa passagem de ônibus, do nosso ônibus, da nossa lotação. Então não existe, como o Pujol disse aqui, não tem mais a diferença que antigamente tinha, né? O ônibus antigamente, o diesel era bem mais barato e hoje é igual. Então não é só tirando as isenções que nós vamos resolver o problema de transporte. Nós temos hoje todo o sistema de transporte fazendo as baldeações. Isso barateia no sistema de transporte, mas não diminui o valor da passagem. Mas quem paga essa passagem é quem trabalha, quem paga essa passagem é quem produz. As pessoas precisam se locomover em Porto Alegre, quem ganha pouco ou quem não ganha nada. Mas nós temos que discutir um todo e essa é a casa que vai discutir isso. Venha para cá e participe. Tá certo. Vereador Pujol, por gentileza. Por incrível que pareça, eu poderia subscrever as colocações do Janta, porque eu não sou contrário às isenções. Acho que eu só lamento que tenha a mais importante das isenções, que é a isenção do idoso, seja um projeto votado na Câmara dos Deputados que transferiu para o município o ônus de custear essa isenção, e o município transferiu para o usuário essa isenção. Quer dizer, os caras fazem a propaganda lá, são bonitinhos, protegeram o idoso e o pobre paga por isso. Então, eu acho que em todo esse processo existe um fator que eu quero ressaltar, que eu acho que é o mais importante. Está colocando em debate a forma injusta pelo qual é custeado o transporte coletivo nas grandes cidades, especialmente em Porto Alegre, que é nas costas do operário, que é nas costas da trabalhadora.
Claro que eu sei, disse bem, que não é só mexendo nas isenções que vai se resolver o problema. Até porque é impensável acabar com todas as isenções. Pode ser disciplinar melhor. É impensável. Tem coisa que é imposição de lei federal, como é que eu vou mexer? Sim. Agora, tem que se cobrar do governo federal que o CID, esse que eles cobram de tudo, que parte disso seja transferido para um fundo que a gente quer criar de subsidiamento do transporte coletivo em Porto Alegre. Ora, em São Paulo, o governo de São Paulo gasta 3 bilhões de reais por ano subsidiando o transporte. E mais do que isso, Pujol, lá tem um metrô. Aqui, E lá tem metrô. O projeto do metrô, né? Gasta 3 bilhões subsidiando. Por que ela não podia gastar 10% disso? Com 300 milhões, a gente é capaz de transformar essa passagem em 3 reais por dia. Então, por uso. Tá? Sim. Então, é essa a possibilidade. Então, desculpa aqui, na minha posição final, vamos mexer nessa ferida, vamos inverter esse processo injusto, vamos agir com a cabeça fria. Se resolver um problema, não é só para esse governo que está aí, é para todos os governos que vierem, porque tem que tirar das costas do trabalhador. Disse bem o João. O governo é que administra esse processo todo. Os 3%, esse 2,5% de imposto sobre serviço, foi emenda minha, porque queria que fosse só por um ano. Vale até o ano que vem, até o final desse ano. Mas tem que valer para sempre. É cretino um governo que não subsidia a passagem, ainda vai tirar em cima da passagem um imposto que só é pago para o trabalhador. Isso é impossível. Só registrar que os empresários já estão fazendo o sistema de baldeação. Isso é uma atitude desleal e que não está nos contratos vigentes. Lamentavelmente, em vários bairros da cidade já existe a famosa baldeação. Isso é lamentável. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Sim. Se a baldeação não for onerosa, eu até aceito. Não. O que não pode é ser oneroso. Isso é lamentável. Tá certo. Chegamos ao final, então, do Porto Alegre em Debate. Teríamos assunto aí para mais uma edição, pena, possivelmente, né? Convida para mais uns 2 dias. É verdade. Infelizmente, acabou nosso tempo, então gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês, a disponibilidade de virem debater esse tema que é tão importante para a cidade. Tu conduziu o debate tá, ok. Eu agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.